Olá pessoal, olá todo mundo. Hoje eu queria falar um pouquinho de um assunto delicado que são as acusações, né? Quando as pessoas que estão acompanhando todo esse nosso processo, principalmente pessoas da família, pessoas queridas que são importantes para nós, elas apontam um dedo pra gente para acusar, né? Para falar: ah, você tá fazendo essa mudança aí, esse caminho aí, mas você não presta não. Nossa, machuca, né? E uma coisa que eu fico mais assim, aquilo que dói mais nessa situação é que geralmente essas acusações ela vêm de pessoas das quais a gente sente muito carinho, né? Então a gente tem respeito pela pessoa, essas são as primeiras a receber os benefícios, né, da nossa mudança de vida e ah, são essas pessoas que no momento nosso de fraqueza ou no momento de deslize, ou às vezes a gente está se sentindo forte, mas a pessoa ficou chateada com a gente, aí ela aproveita aquela situação para soltar todos os bichos, né? Então é difícil porque apesar da gente estar nesse caminho de mudança, de espiritualidade, de entender o que a gente está fazendo aqui, de querer ser melhor para a gente e para outras pessoas, quando a gente está começando, eu me sinto começando também, né, levando isso mais a sério agora, a verdade é que nós somos como se fôssemos pessoas que estavam muito doentes, mas decidiram agora procurar um hospital e se tratar. E a gente está começando a tomar a primeira pílula, a gente está começando a tomar o primeiro remédio, a gente está começando a se sentir melhor. Então a verdade é que a gente é sim ainda muito fraco, muito doente, a gente ainda está muito debilitado, mas qualquer ventinho que bater, a gente cai, né? Assim como a planta bebezinho também, né? Que ela tá ali naquela força para sair da semente, ela já fez uma força hercúlea, ela tá naquela semente ali, ela precisou romper a casca, ela precisou absorver a luz, ela precisou, na verdade, ir em direção à luz, ela precisou sofrer tanto ali, tantas mutações. E quando ela colocou o narizinho de fora, ela conseguiu respirar, ter o primeiro momento de paz e de tranquilidade. Vem uma pessoa querer arrancar esse bebezinho planta dali. Daí é difícil, né? Porque a gente é muito vulnerável nessa situação, quando a gente está começando na espiritualidade, quando a gente está começando nessas mudanças. E o meu recado hoje é para você que está começando, mas que foi magoado, que recebeu acusações e estão lembrando do seu passado, né? Uma das coisas que a gente tem que entender é que o caminho para a plenitude, ele nem sempre é de satisfação. Apesar de eu ter feito aqui vários vídeos, né, de coisas que a gente sente, de que maravilhoso, que ótimo, tem dia que a gente não se sente bem. Tem dia que a gente até duvida se tudo isso é mesmo válido ou se a gente está se enganando ou não. E muitas vezes a dúvida ela vai vir e é natural que isso aconteça, tá? Nem todo dia é de sorrisos também por conta disso, né? A dúvida, a chateação, um desafio maior. Então, mesmo que eu faça aqui vários vídeos de coisas maravilhosas que estão acontecendo, no meio desses vídeos tem várias situações aqui que eu acabo não gravando, ou porque eu não soube lidar, ou porque eu não tenho alguma coisa útil para dizer. Então, tem os percalços, tem as dificuldades e a gente precisa considerar isso como natural, né? Nem sempre nós estamos equilibrados também. Poxa, quantas vezes aqui eu fiz vídeos de tantas coisas que eu tinha conseguido controlar a depressão, controlar a ansiedade, mas no momento seguinte eu já não consegui. Só que isso não faz da gente ter menos mérito por causa disso. É muito bom que a gente conseguiu uma vez, duas vezes, três vezes, depois fraquejou. Mas é todas as vezes que a gente conseguiu. Isso é maravilhoso também, né? E, naturalmente, muitas vezes a gente tem recaídas e fraquezas também, não é verdade?
nesses momentos que a gente tem as recaídas, as fraquezas, ou a gente está tentando ser vegetariano porque a gente vê que é melhor, mas viu aquele churrasquinho lá, comeu. Pronto, aquela pessoa que tá vigiando você para ver se você mudou mesmo ou não, é ela que vai falar: ah, eu sabia, você não mudou nada. Ah, mas eu sabia. Ou então você tá tentando ficar na paz, né, na tranquilidade. Vem uma pessoa, pisa no teu pé e fala: pô, dá licença. Ah, sabia, te peguei, você não mudou. Eu sabia que você ia vacilar. Complicado, né, lidar com isso. E chega um momento que às vezes a gente até duvida mesmo. Poxa, será que eu mudei? Será que eu não tô sendo hipócrita? Ah, vou jogar esse negócio pra lá porque eu sou ruim mesmo, não presto mesmo. Mas não é assim, não é bem assim, né? E existem artifícios também que as pessoas usam para fazer com que a gente se sinta mal, fazer com que a gente se sinta mal, lembrando de quem a gente era, ou fazer a gente se sentir mal por estar nesse processo de se melhorar. Olha como é que a coisa é absurda. Então as pessoas, elas procuram usar a culpa, lembrando de todo o nosso passado, né, fazendo a gente se sentir uma pessoa ruim mesmo, fazendo a gente se sentir uma pessoa que não merece, né, não merece o perdão, ou não merece, ou que está fazendo você ter uma opinião sobre você mesmo de que você é uma pessoa indigna de fazer, de estar nesse processo de mudança, né? Elas ficam lembrando dos momentos anteriores, onde você pisou na bola ali, ou listando defeitos seus, né? Vem aquela lista, né? Quase o tamanho da Bíblia, de todas as coisas erradas que você fez e todos os defeitos e dificuldades que você tem. E uma das coisas que eu acho mais feias que as pessoas fazem nesse sentido é acusar a gente, né? As pessoas que estão querendo mudar, de estar fazendo isso por falsidade ou por hipocrisia. Então é complicado, né? E isso vem das pessoas que estão perto de nós, né? As pessoas que nos cercam, geralmente as pessoas mais queridas para nós, mas eles também vêm de pensamentos negativos. Então muitas vezes não é nenhuma pessoa que está falando isso pra gente, mas existem pensamentos que vêm na nossa cabeça nesse sentido. Eu tô fazendo isso, só que eu não sou uma pessoa tão boa assim, ou eu não mereço esse tipo de coisa, ou isso é falsidade da minha parte, eu tô sendo muito artificial. Quando você pensar que você tá sendo artificial, é uma artificialidade? Pode até ser em certo nível, mas lembre-se de que você está em treinamento, tá? Isso precisa entrar no teu sangue, precisa entrar nas tuas vísceras, então você precisa sentir isso e vai ser num processo artificial inicialmente. Para isso brotar do teu coração, você precisa estimular o crescimento dessa planta, o crescimento desse mecanismo novamente, né? Então a gente precisa desse estímulo. E a minha receita, né, pra gente saber lidar com isso da melhor forma, é a gente se lembrar de que estar vulnerável e triste são coisas que são parte do caminho e do aprendizado. Então, existem momentos que as pessoas vão atacar a gente, sim. Só que a gente precisa aprender que isso é uma coisa natural, tá? Faz parte do aprendizado. E isso funciona como um espelho também. Muitas vezes as pessoas, elas fazem listas de defeitos nossos que, na verdade, quando uma pessoa está num momento de raiva, ela fala de uma maneira grosseira, de uma maneira ríspida, às vezes exagerada também, mas muitas vezes elas falam coisas que são verdade. Não é toda vez que a pessoa fala com raiva de você, ela não tá falando só besteira para te atacar. Muitas vezes ela fala aquilo que ela nunca teve coragem de dizer para você. Então, uma pessoa madura, né, ela vai conseguir separar as duas situações, ela vai conseguir analisar a informação, independente de como a coisa foi falada. Você pode analisar a crítica, a maneira com que ela foi feita, as palavras que a pessoa usou, investiga se ela não tem razão em relação àquilo. E isso vai ser uma lição pra gente, né?
Lembre-se de que estamos no caminho para o equilíbrio e que mesmo caindo, podemos sacudir a poeira e prosseguir. Então não é porque você caiu, não é porque você está tentando virar vegetariano, comer o churrasquinho um dia, você tem que rir da tua fraqueza, leva isso com... trata isso com leveza, com tranquilidade, né? Então, imagina que você tem um filho, ele tem 6 anos de idade, e aí ele tá tirando aquela casquinha lá do machucado, e você fala pra ele, não faz isso que vai machucar, e aí ele não consegue, tá com aquela ansiedadezinha, e tira uma casquinha e fala, ai pai, eu me machuquei, olha o que eu fiz. Você vai brigar com ele, eu falei pra você não fazer isso. Não, né? É uma situação de, poxa vida, você fez isso, mas não faz agora, próxima vez não vai fazer. Entendeu? A gente vai tratar aquela criança com todo carinho, né? E vai estimular, eu acho que essa é a maneira mais saudável, né? Estimular ela, não, agora você vai conseguir. Tudo bem que errou, mas agora vai, né? Então a gente sempre trata a criança com estímulo, com paciência, com tranquilidade. Então a gente pode aprender a tratar nós mesmos assim também, porque nós somos bebezinhos emocionais, somos bebezinhos mentais, a gente não sabe lidar com as coisas, a gente não sabe nem nomear as nossas próprias emoções, então a gente pode ter esse carinho um pouquinho maior com a gente, né? Lembre-se de que você é humano, que tem todo um passado de hábitos e que está no processo de cura. Então, a gente tem todo um passado de coisas que a gente fazia, de hábitos que a gente percebeu que não são legais. Então, por ser um hábito, ele está, de certa maneira, cristalizado em nós. Então, quando a gente começa a querer mudar tudo isso, a gente está num processo de cura, tá? Então, não exige de você que, pronto, a partir de hoje, eu não faço mais coisa tal. Que isso? A gente precisa ter um pouco de perdão, de tranquilidade e de pé no chão também. Como esse hábito ruim está cristalizado na gente, com certeza daqui para frente a gente vai dar algumas escorregadas. Não intencionais, muito importante a gente lembrar. Mas a gente está no processo de cura. A tua prioridade é a tua cura, é a tua evolução. Então é perdoável, é tranquilo. Você não precisa se sentir mal com nenhuma acusação, com nada que as pessoas falam de você, tá? Lembre-se de que as pessoas geralmente se sentem incomodadas com quem sai da zona de conforto e vai à luta. Por quê? Quando você vê uma outra pessoa indo à luta, você vê que a pessoa está melhorando, geralmente as pessoas não gostam de ver isso não, porque isso significa que o problema dela tem jeito. E o problema dela tem jeito quando ela se mover. E ninguém tá muito... A grande maioria deste planeta, meu bem, não tá muito afim de se mexer, não. A grande maioria tá afim de colocar a culpa no político. A grande maioria tá afim de falar que o problema todo do Brasil está na Dilma, né? Então, a gente não... Geralmente, né, as pessoas não tomam a responsabilidade da própria vida, da própria infelicidade e fazem alguma coisa sobre isso. Então, quando o outro faz isso e ele é bem sucedido, aí dói, né, meu bem? Aí significa que, opa, eu vou ter que me mexer, não tenho mais desculpa para me mexer, não é verdade? Lembre-se de que a culpa é o primeiro passo do reconhecimento do erro. Então, a culpa, ela é ruim? Eu acho que não, na minha sincera opinião. Eu acho que a gente perceber que a gente errou e que foi desnecessário, que poderia ter sido diferente, é um ato de amor também, tanto de amor próprio quanto o amor contra a outra pessoa. Pedir desculpa e falar, poxa, realmente você tem razão nisso aí, mas tão logo a gente faz esse reconhecimento da culpa, de que esse processo precisa ser modificado, a culpa pode ser abandonada. Tudo bem, eu já reconheci o meu erro, a partir de agora eu vou trabalhar para fazer isso diferente. Agora a culpa já pode ser descartada, não é verdade? Essa coisa de ficar o tempo todo, realmente foi minha... Ai, nossa, é verdade. Puxa, como eu me arrependo. Aí a gente começa a entrar na situação de vítima. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer ser o responsável pela nossa felicidade. Estamos reconhecendo a responsabilidade na nossa infelicidade também. Mas nós não somos vítimas de nada, não é verdade? Lembre-se de que o passado não é o momento presente. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Mas é bom a gente ouvir de outra pessoa que o passado não é o presente. Então, se você praticava algum ato no passado
onde você sentia gosto de fazer aquilo, onde você achava que aquilo é correto, mas hoje em dia você percebe, não, esse processo precisa ser mudado. Essa é a atual realidade. Então, o que estava no passado, ele não pode ser mais jogado em cima de você no presente. Ele já passou, ele já ficou, ele já virou história. Então, hoje é o que importa, não é verdade? E o momento presente, qual é o momento presente? Se você está querendo mudar, o momento presente é de cura, é libertação, é progresso. Esses são os símbolos, né, do momento presente de quem está querendo mudar de vida. Lembre-se de que você tem defeitos e condicionamentos, sim, e nem por isso se torna menos digno de uma vida plena e feliz. Muitas vezes as pessoas elas apontam o dedo pra gente dizendo que você errou tanto no passado, você faz isso, você é egoísta, você lá, portanto, não me venha com essa historinha de que você... Sabe, pelo amor de Deus, a gente pode ter esses condicionamentos, a gente pode ainda ser egoísta, a gente pode ainda ter dificuldades, a gente pode ter um ego super inflamado, mas ainda ser feliz, lembrar de que a gente está no processo de liberação de tudo isso e levar esse processo com bom humor, com tranquilidade. Nós não iremos ser jogados no fogo do inferno porque a gente é egoísta, porque a gente tem orgulho, porque a gente está em vaidade. O reconhecimento de tudo isso já é a liberação do fogo eterno do inferno, gente. Então, não existe ninguém, nenhuma pessoa que vá, nenhuma não pessoa que vai jogar você no fogo eterno do inferno por conta de defeitos que você tem, né? Leva com tranquilidade, né? Poxa vida, não aceita essas imposições infelizes em cima de você. E a gente não precisa não aceitar isso com agressividade. É só internamente, né? Internamente a gente ouve a pessoa falar e considera, caramba, essa pessoa aí tá exagerando. E deixa ela pra lá e continua o nosso caminho com tranquilidade, né? Lembre-se de não considerar as ações de falsidade e hipocrisia, uma vez que essas pessoas não conseguem perceber todo o seu esforço e empenho na sua mudança interior. É uma pena que elas não saibam aprender com o seu exemplo e recebê-lo com amor. Então, toda vez que uma pessoa acusa a gente de que a gente está fazendo toda essa mudança e essa revolução, toda vez que a pessoa fala, isso aí é falsidade, isso aí é hipocrisia, e você sabe interiormente que você está sendo hiper honesto com você mesmo, infelizmente, né, a pessoa considera isso da gente. Infelizmente, a pessoa acha que a gente está fazendo isso ou para se mostrar ou para ser aceito, porque a verdade é que se a gente está com o coração mais em paz, se a gente está se sentindo mais belo, mais feliz, mais tranquilo, esse é o grande tesouro que a gente tem dessa modificação, né? E toda vez que uma pessoa tem uma opinião sobre a gente, isso é uma coisa que eu já pude ver em muitos comentários do canal. Sempre que eu recebo um elogio, por exemplo, assim, Nath, você é muito carinhosa. Eu recebo esse elogio de uma forma muito carinhosa. Vê se você consegue entender o que eu tô falando. Toda vez que eu recebo uma crítica, por exemplo, isso aí que você está fazendo é ridículo. A pessoa me critica de uma maneira ridícula. Nath, você é muito amorosa. A pessoa fala isso com um amor na mensagem, emanando uma energia tão boa. Então, na realidade, o que eu percebi através dos comentários do YouTube é que as pessoas, elas projetam tudo aquilo que está no interior delas, elas conseguem relacionar com você. Então, na verdade, toda vez que você vê alguma situação da outra pessoa, na verdade isso é um espelho, porque você sabe muito bem como é que aquilo funciona. Então você se a outra pessoa está projetando em você, isso é falsidade, isso é hipocrisia, ela sabe muito bem como aquele mecanismo funciona. Então ela consegue montar esse esquema ali no teu perfil, e aí ela se vê em você. E não necessariamente isso é uma realidade, né? Então, o que importa é que a gente analise as críticas das pessoas e a gente vê, poxa, será que tem um pouco disso dentro de mim? Será que não tem? E nem por isso a gente vai ou falar para a pessoa que a gente concorda ou não. A gente não tem nenhuma obrigação de falar isso. Ou de falar para ela, é mesmo, eu sou egoísta, me desculpe. A gente não precisa se humilhar para o outro.
Mas o importante é que a gente tenha o nosso castelo interior muito bem iluminado, muito bem conhecido, muito bem estudado. O importante é que a gente se conheça e a gente se perdoe, né? Que a gente saiba lidar com isso dentro do nosso interior. Lembre-se de que, além da acusação de amigos e pessoas queridas, a nossa mente também recebe ondas de negatividade e influência, tá? E, portanto, uma boa sintonia mental vai ajudar você a se sentir melhor. Então, toda vez que... Imagina que você não recebeu crítica nenhuma de uma pessoa, mas vem um pensamento dentro de você. Ah, que isso, eu não mereço esse tipo de coisa, não. Ou, ah, não, tá muito difícil pra mim. Tente estar consciente sempre do seu processo mental. Tente prestar atenção nas palavras, nas mensagens, nas frases que chegam até a sua cabeça. Porque muitas vezes a gente pode estar sendo influenciado negativamente, as pessoas estão atingindo a gente de longe, mas elas só conseguem plantar essa negatividade se a gente concordar e se identificar com isso. Tá? Então, se vier um pensamento do tipo, ah, eu não mereço esse tipo de situação boa, para e analisa. Poxa, o que eu tô pensando? Pô, eu não mereço felicidade, tranquilidade? Pô, o que é isso? Então, a gente está num mundo onde as ondas mentais, elas chegam muito, tanto aqui, né, no plano físico, né? E no plano espiritual também, né? No plano mental, existem várias dimensões de realidade, né? Então, todas essas realidades, elas flutuam e chegam até nós. Então, a gente recebe sugestões mentais, tanto de vivos quanto de mortos, né? Então, a gente precisa saber separar todos esses pensamentos que chegam através da gente. Muitas vezes a gente não consegue nem analisar se isso veio da gente ou se veio de outra pessoa, se outra pessoa é viva, se outra pessoa é morta, mas não é isso que importa. O que importa é a qualidade de pensamentos que chegam até nós e acredite, nós temos a possibilidade de mudar essa sintonia mental, tá? Isso é importantíssimo para você se manter íntegro, se manter tranquilo durante o seu processo de cura, o seu processo de mudança interior, tá? Agora a parte boa, lembre-se dos amigos que curtem a sua mudança, lembre-se de tudo de bom que já te aconteceu devido a essa caminhada. Então quando vierem essas pessoas acusando você disso, daquilo, te desanimando, te deixando, poxa, realmente eu acho que eu sou assim, eu sou assado, lembre de todos os elogios que você já recebeu e que foram sinceros e que você sente, poxa, realmente eu consegui uma coisa boa pra mim. Lembra dos momentos bons, lembra das pessoas que estiveram com você que também estão nessa mudança. Lembra de todos os lugares que você já foi, em que você se sentiu em paz, que você se sentiu bem. Lembra das ondas mentais que chegaram até você, que foram boas, que foram de paz, de refrigério, né? Todas as orações, toda vez que você rezou e que você sentiu aquela paz interior. Lembra desses momentos, né? E lembre-se de ser grato pelo aprendizado, porque na verdade, quando essas pessoas elas projetam esse tipo de energia em cima da gente, isso funciona mesmo como uma lição, tá? Porque como eu falei anteriormente, nem sempre o que elas estão falando é bobagem. Muitas vezes elas estão com aquela coragem da ira, né? De mostrar pra gente algum lado que a gente ainda não tinha percebido. Então, a gente pode analisar toda essa crítica, todas essas coisas com carinho, mas não necessariamente a gente se subjugar ao outro, né? O outro precisa tratar a gente com respeito, né? Então, a gente ser respeitado, quando a gente se sente respeitado, a gente se sente amado, a gente se sente querido, fica muito mais fácil a gente receber uma crítica, não é? Agora, quando alguém aponta o dedo na sua cara e trata você com ignorância, né? Trata você com... querendo forçar uma informação dentro de você, aí a gente já não gosta, a gente já recusa, né? Então é isso, gente. Então eu espero que você se sinta muito estimulado a continuar na sua mudança, a continuar na sua caminhada. Se você está se sentindo bem, se você está se sentindo em paz, está sentindo os resultados dessa grande mudança, continua na caminhada e saiba que você não está sozinho. Eu passo por isso, acabei de passar por isso e não é fácil, mas saber que nós todos estamos juntos e que nós todos temos dicas para passar uns para os outros e que
nós podemos somar forças nesse sentido, vai fazer a gente muito mais forte e a caminhada muito mais doce, não é verdade? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, continuem assistindo para mais mudança interior, mudança exterior e toda mudança que for pro bem que for. E eu agradeço a tua visita. Namaskar.